Agora sim, ao vivo. Boa noite para quem está chegando. Quase pontual, 8h01. Estamos começando a nossa live de hoje. Pessoal, hoje é o penúltimo dia da maratona. A gente vai conversar com o Dr. Júlio, advogado. Deixa eu arrumar a luz aqui. E amanhã a gente vai falar sobre contabilidade, hein? O Dr. Júlio já entrou. Vou convidar ele aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Essa quarta-feira, calor aqui no cara do outro lado, para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui, ó. Doutor Júlio, vira a câmera, aperta o botãozinho de virar a câmera aí para aparecer você. Agora que complicou aqui. Tem um botãozinho aqui, duas setinhas, só apertar ela. Tô enrolado aqui, rapaz. Ah, foi. E, rapaz. Rapaz, Tá até negócio de tecnologia que não é minha esposa me auxiliando aqui, eu tava enrolado, viu? Sem problema nenhum. E ainda mais o Instagram que tem 200 botões aqui na tela, né? Pois é, a gente fica enrolado. Não tô acostumado com esse trem, não. Bom, doutor Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, Obrigado. pessoal que vai estar chegando na live. Daqui a pouco eu vou deixar um recado aqui das perguntas, né? E, doutor Júlio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, primeiramente, te agradecer por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente falar. Eu sei que você é um dos profissionais aí que tem agenda cheia, então só de ter disponibilizado aí essa 1 horinha para a gente conversar, já é de grande valia. Muito obrigado. E antes de mais nada, se apresenta para a turma aí, vai. Ô, Márcio, eu que agradeço o convite, tá? É sempre um prazer estar reencontrando um amigo aí, né? E agora, iniciando esse período eleitoral aí, parece que a gente vai se falar muito, né? Com certeza. E a gente tem aí uma estrada já né, advogando na área eleitoral, a gente já milita há alguns anos e sempre participando de campanha, tanto para as campanhas gerais, quanto as municipais, enfim. E a gente tem um prazer enorme em advogar nessa área e está sempre atuando, né? E participar dessa live aí, com esse treinamento aí, para mim é um prazer enorme. Poder esclarecer um pouco, né? Exatamente, né? O que se tornou essas lives e essas maratonas, né? Que eu tenho feito é exatamente isso. São treinamentos expressos. Vou colocar aqui um Training Express para o pessoal que está aqui participando com a gente. Para quem não viu, teve uma live na segunda com a Rebeca, que é profissional de comunicação, recém-formada em Direito, mas tem um entendimento muito amplo e falou sobre pré-campanha. Teve uma live ontem com o Daniel Reno, falando sobre partidos, todos os aspectos legais. Hoje estamos aqui com o Dr. Júlio, que vamos falar mais amplamente do direito, né, sobre prazos, período. O Dr. Júlio vai explicar muita coisa para a gente. E amanhã vamos falar sobre contabilidade com o Anderson. Então, foram 4 lives. As 4 estão salvas aqui no Instagram e vão ficar até no domingo. Depois elas vão ficar no YouTube, para quem quiser conferir no meu YouTube, Márcio Lemos Marketing Político. Então, assim, todas essas lives têm muita informação para quem vai concorrer, para quem vai trabalhar, para quem é só curioso do tema, tem muita informação. E hoje, mais um dia que, assim, eu também vou ter uma aula, porque o Dr. Júlio é um cara fera. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, de palestrar junto, já dividiu espaço para treinar candidatos, né, Dr. Júlio? E é um cara que entende muito disso. Quanto tempo trabalhando com essa parte, Dr. Júlio? Olha, já vai para 10 anos. Já vai para Puxa, 10 anos já. 10 anos, caramba. Então, você sabe, o pessoal que está acompanhando sabe que tem bagagem. E, ó, segue o Dr. Júlio nesse perfil dele, que é o novo perfil dele para falar de eleitoral e política, que ele vai estar deixando conteúdos lá, não é isso, Júlio? Isso. A intenção é publicar ali periodicamente conteúdos aí esclarecendo, né, publicando algumas curiosidades, né, sobre direito eleitoral, sobre a campanha, né, alguns cuidados que os candidatos têm que ter, enfim. Sempre vai ter um conteúdo bacana lá. Quem quiser, segue lá, Eleitoral com Júlio Prudente.
Depois Aí, eu vou deixar o maravilhoso. Perfeito. Vamos fazer aqui, doutor Júlio, vamos começar a entrar no nosso tema de hoje. Vamos fazer uma pequena linha do tempo para depois a gente entrar na parte do direito mais amplo, que é prazo, filiação, todos os cuidados sintomáticos que você vai explicar. Mas vamos Uhum. lá. A gente já falou disso na segunda-feira, mas está em pré-campanha. Pré-campanha, o que a gente conversou aqui na segunda-feira foram os cuidados que tem que tomar. Escolha de partido, evitar aí o abuso do poder econômico, ter cuidado principalmente com falar se é candidato no período errado, Sim. anunciar pré-candidatura, né? A gente deu um apanhado disso, mas eu queria também que você falasse cuidados importantes para se tomar nesse período de pré-campanha. A pré-campanha, ela antes não tinha, né? Não existia essa questão de pré-campanha. A pessoa só poderia tocar em assunto de campanha eleitoral quando abrisse o prazo para falar sobre campanha eleitoral. Como diminuiu esse prazo de campanha, né? Agora passou para 45 dias, era 90 dias, passou para 45, então abriu essa possibilidade, né? Das pessoas que têm intenção de ser candidatos falarem antes sobre essa intenção. Contudo, com algumas limitações, né? O pedido expresso de voto é a que todo mundo sabe, é a mais clara em relação a essas limitações. Mas existem também, você pode participar de entrevistas de rádio, né? Falar que você vai ser pré-candidato, isso é possível, né? Você pode falar, só que você tem que ter um certo cuidado, tá? Você pode falar sobre plataformas políticas suas, né? O que você já fez, como se você já já teve algum mandato ou tem um mandato, você pode estar falando sobre tudo que você já fez ou que você vem fazendo no seu mandato, tá? Isso daí ele até confunde um pouco com a prestação de contas do mandato, né? Aquele, repetindo, que tem mandato, ele pode continuar fazendo a sua prestação de contas normal, tá? Muitos fazem por encarte, né? Por material impresso, outros fazem através Uhum. do Facebook, do Instagram, enfim. Pode continuar fazendo sua prestação de contas normal, o que não pode é pedir votos, né? É pedir votos. E tem que tomar muito cuidado também com palavras mágicas, porque pedir voto não é só eu quero seu voto, né? Me dê o seu voto, vote em mim, não é só isso. Existem o que a jurisprudência, o que o tribunal entende como palavras mágicas, né? Eles chamam de palavras mágicas que dão a Conto com entender. você, com seu apoio. Exatamente. Né? O conto com seu apoio é um pedido que eles entendem implícito de votos. Né? É claro que as situações elas ficam muito abertas e aí a gente depende, obviamente, da interpretação dos juízes, né? Sendo, obviamente, provocado em alguma ação de propaganda antecipada. Mas não é bom deixar essa bola quicando para eles. Né? A gente tem que sempre tomar esse cuidado aí. E você falou, doutor Júlio, sobre essa regra, que é não poder pedir voto. E apesar de ser uma regra que a gente considera básica nesse período, antes da eleição, o voto só pede eleição, muita gente ainda pratica isso, até de forma irregular ou de uma forma que acha que não vai dar problema. Ele está numa roda de pessoas e fala isso. E aí, por que a gente, no quesito agora de comunicação, sempre fala para evitar esse pedido de voto, até em momentos que você acha que não tem ninguém te olhando, porque isso se torna uma rotina, isso se torna uma prática. Principalmente no interior, as pessoas começam a falar sobre isso. Não, já sou candidato, hein? Vou contar com o teu voto lá ano que vem. Olha só, tem um espaço grande aí, primeiro, para você estar falando de política, é hora de construir narrativa, é hora de melhorar sua comunicação, é hora de ampliar seu nível de conhecimento. E você já está pedindo voto. E outra, depois que você começa a praticar isso e acha que é normal, você uma hora ou outra pode cometer um deslize de falar isso num vídeo, de falar isso num áudio, de falar isso numa rádio, de falar isso em qualquer lugar que alguém vai ver e pode te prejudicar, né, doutor Júlio? Exatamente. Isso fica gravado e constitui um elemento de prova, né, para o judiciário, e isso daí, fatalmente, ele vai ser condenado por uma propaganda antecipada. E a multa é alta, R$ 5.000, né, não é um valor baixo, já entra para a campanha prejudicado, né? A Já gente é teve um caso em 2020,
né, de um candidato que, após a convenção, né, ele bem animado, com as bandeiras, né, enfim, com seus correligionários, e com a bandeira publicou um vídeo no Facebook, né, olha, fomos escolhidos na convenção, vamos ser candidato e tal, vamos trabalhar pela sociedade e tal. Não fez o pedido de voto, mas o simples fato dessa pessoa estar com a bandeira atrás, com o número do partido, não tinha nem o número dela ainda, né, porque o número é escolhido em convenção, né, mas com o número do partido já foi suficiente para ela sofrer uma condenação de propaganda antecipada, né, e foi uma multa de R$ 5.000 que a gente não conseguiu reverter. Né? Então, quer dizer, existem tribunais e tribunais. Né? No caso, algumas cidades são mais rigorosas, outras não, mas todo cuidado é pouco. Né? Então, enfim, é só mais um exemplo do que pode acontecer. Né? Tem que tomar, é o que o doutor Júlio falou. E a multa, pessoal, ainda é uma coisa ruim. Você já entra numa campanha que é cara, já entra devendo mais 5 mil, mas a multa ainda é uma coisa que pode pagar. E o problema é quando você entra num processo aí que você ainda perde aí seu mandato, acaba de ganhar a eleição. Imagina, tá lá comemorando a vitória, toma um processo, perde aí o mandato, né, doutor Júlio? Então, muito cuidado com essas questões de pré-campanha que está acontecendo nesse momento até agosto do ano que vem é pré-campanha. Até agosto. Até dia 15 de agosto é pré-campanha. É pré-campanha. Bom, deixa a gente dar boa noite para o pessoal que está chegando aí, que está entrando. Pessoal, lembrando, sigam o Dr. Júlio lá no novo perfil dele, que ele vai falar agora. Eu acho que eu influenciei ele um pouquinho, ele fala sobre comunicação, sobre política, então vai ter muito conteúdo lá. Sigam ele, viu? Dr. Júlio, vamos lá. Vamos falar agora de prazos, né? O que você traz para a gente para elucidar um pouco dessa parte do direito? Quais são os cuidados que os pré-candidatos têm que tomar, ou quem vai trabalhar com política tem que tomar? O que tem que ficar atento? Assim, dá dica para a gente aí, principalmente para quem já está pensando no pleito, né? Já é pré-candidato, vai concorrer ano que vem, mas está voando na questão de legislação eleitoral. Num primeiro momento, a gente pode subdividir, né, essa questão da campanha, todo esse arcabouço eleitoral. Né? Primeiro, toda a materialização começa com a convenção. Né? Então, o candidato ele é escolhido em convenção. Né? A convenção é um ato intrapartidário, né, que a gente chama de interna corporis, né? É um ato do partido, onde ele ali, junto com seus filiados, escolhe os seus candidatos que vão concorrer, né? Seja para a eleição majoritária, que nesse caso vai ser o cargo de prefeito e vice, seja para os vereadores. E ele também são escolhidos os números, né? Através de sorteio, né? Caso tenha algum número coincidente. E também, naquele momento, é escolhido a coligação, no caso da majoritária. Se vai coligar com algum outro partido ou não, tá? Então, nesse momento da convenção, ele é um momento que a gente precisa ter alguns cuidados. Tá? Isso daí em termos de partido. Quem organiza o partido, quem organiza a documentação. Né? É por isso que eu digo, é preciso sempre ter uma equipe que tenha uma experiência, que tenha conhecimento, porque um erro mínimo, pode colocar tudo a perder. Né? Se houver algum vício na ata da convenção, vai tudo embora. Perde toda a nominata, perde a coligação toda, inclusive, ou se for indeferido e permanecer naquela insistência, até o candidato da majoritária de outro partido também pode sair prejudicado. Né? Doutor Júlio, explica para a gente assim, o que é, dá um exemplo do que pode ser esse vício na ata da convenção, porque muita gente não entende. E ó, antes do doutor Júlio começar a falar, deixa eu pedir para você que está assistindo a gente, pega essa live, tá vendo um aviãozinho que está no cantinho aqui, onde vocês escrevem? Manda para as pessoas que precisam de saber dessas informações. O que o doutor Júlio vai falar agora é muito valioso, tá? Vai ficar salvo em live, mas é muito importante vocês estarem aqui para tirar dúvida, mandar perguntas, tá? E depois, a gente no final tem um anúncio especial para fazer. O doutor Júlio vai fazer participação num processo comigo, mas a gente vai contar só para quem estiver aqui na live até o final. Dá exemplo aí, doutor Júlio, Tá joia. Tá joia. Teve uma situação específica
que a gente também atuou, que foi um determinado partido, né, que marcou a convenção, mas não deu publicidade na data da convenção. Então, nem todos os filiados puderam ir, né? Essa foi a argumentação do Ministério Público para indeferir o DRAP do partido, né? Que nem todos os filiados tinham conhecimento da data da convenção, não puderam ir, e indeferiu o DRAP e o partido não pôde concorrer às eleições. Então, se perdeu toda uma nominata, se perdeu todo um trabalho, né, sonhos de pessoas por conta disso, né? Quer dizer, um erro básico, né? Quer dizer, tem, né, os partidos no seu estatuto têm as datas, tudo direitinho para poder publicar, né, essa data da convenção, e acabou não sendo publicado. Esse é apenas um, né? Se tiver alguma informação que não condiz com a realidade dentro da ata, né, que seja uma ou outra assinatura de pessoas que depois questionam essa assinatura, que não participaram, né, dessa Isso que eu convenção. ia agora. Digamos que apareça uma assinatura fantasma lá, e aí depois ou a pessoa ou alguém investiga e fala, ó, essa pessoa não estava aí, denuncia, e aí vai procurar, a pessoa fala, não estava mesmo não assinei essa ata não. Pronto. Isso daí já é o suficiente para anular toda a convenção, tá? E dependendo do momento que isso acontece, acaba, né? Não dá para fazer mais nada, entendeu? Você vai recorrendo até o TSE e dificilmente reverte uma situação dessa, tá? Olha que Sem, problema. sem contar, tá? Que o responsável incorre em crime, né? Incorre em crime. Então ele ainda vai responder por um crime lá na frente, Criminalmente. criminalmente, tá? Inserção de informação falsa em documento público, né? Porque a ata é considerada um documento público, né? Então, são apenas dois exemplos, mas a quantidade de problemas que são enormes, né? Então, a pessoa que vai tomar conta dessa convenção, que vai cuidar da ata, né? Ela tem que tomar esse cuidado na hora de colher as assinaturas, né? Pedir um documento de identidade para ver se a pessoa que está assinando ali realmente é a pessoa que está ali, né? E, eventualmente, lá na frente, ocorrendo alguma... Porque a pessoa, às vezes, pode assinar e agir de má fé e falar que não assinou, né? Então, ocorrendo isso, né, a ata fica guardada e aí vai para meios de prova até questões de prova pericial, né, para ver se aquela pessoa assinou realmente ou não, enfim. Tá? Caso ela questione, obviamente. Né? Mas Beleza. E aí passou a convenção. Passada a convenção, próximo passo. passou a convenção. Só mais um aspecto dentro da convenção, acho que é importante também falar sobre a propaganda intrapartidária, né? Porque a gente fica na pré-campanha, mas a campanha intrapartidária, que é a campanha para aquele candidato, ou para aquele pretenso candidato, né? Ele quer convencer os filiados de que ele é um bom candidato, para ele ser escolhido em convenção, ele pode fazer faixas, tá? São algumas exceções que lá na frente a gente vai falar sobre material, faixas, adesivos, são outras regras. Para a parte da convenção, ela pode usar até faixas próximo ao prédio onde vai ocorrer a convenção, né? Falando que, enfim, falando o nome dele, né? Colocando os dados dele ali, tudo direitinho, que ele pretende ser candidato a vereador. É uma Dele, né? propaganda. É uma propaganda realmente. Próximo ao prédio. Agora, teve uma situação específica também, né, que houve um determinado candidato, a gente fala o milagre, mas não fala o santo, né, para não... Que ele colocou, na época poderia, né, ainda, o carro de som sem carreata, né, ele colocou um carro de som e o carro de som ficou circulando pelo bairro inteiro, né, falando o nome dele, falando que ele queria ser candidato e tal, pelo bairro inteiro. Aquilo ali configurou uma campanha antecipada, né, porque não foi ali próximo ao prédio onde ia ocorrer a convenção. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? É uma questão de, muitas vezes, ou na maioria das vezes, até de bom senso. Né? Então, assim, a propaganda intra é uma propaganda interna corporis, ali você pode fazer a propaganda que você quiser. Não há limitação. Né? Agora, o que tem que ser feito é que tem que ser direcionado aos filiados, aos convencionais, e não ao povo em geral. Né? Enfim. Perfeito.
É isso aí. Bom, deixa eu dar boa noite pro pessoal que está chegando aí, nossa vereadora Rayane, Rayane lá de Barra Mansa, o Lucas aí, o Diego Rafilho, o Vitor. O Diego mandou uma pergunta aqui. Diego, coloca a pergunta lá no box, no interrogação, que a gente responde ela depois, ela aparece para todo mundo ver. Então Um deixa lá no abraço para o box depois. Diego, abraço para o Diego, para a Rayane, para a Márcia Marinato também, excelente contadora, atua na área eleitoral, para o Telmo também, Telmo Costa entrou aí também, excelente contador da área eleitoral também, bacana. Abraço, meus amigos. Beleza. Então, passou a convenção, próximo passo. Registro de candidatura. O registro, ele também traz algumas minúcias importantes também. Né? Primeiro, que está tudo judicializado agora. Né? Então, no registro de candidatura, precisa ter um advogado acompanhando. Né? Porque ali, se faltar algum documento ou se o registro foi indeferido por algum motivo, né, há como a gente tentar recorrer, tentar resolver e tentar reverter lá no tribunal. Um dos maiores problemas que acontecem no registro é a falta de documento. Por exemplo, certidões. Rapaz, certidões é um negócio assim que é o que dá correria. Né? Porque a gente sempre orienta, né, quem está formando a nominato, olha, primeira certidão, quitação eleitoral. Tira a certidão de quitação eleitoral daquele que você pretende colocar na sua nominata. Né? Uma vez tirada a certidão de quitação eleitoral, as certidões criminais, tanto eleitoral, quanto da Justiça Estadual, quanto da Justiça Federal. Né? São essas três certidões. Tirou essas certidões, não apareceu nada, tá ótimo. Faça isso já. Tá? Aproximando a campanha, aproximando o período, faça de novo. Por que eu digo isso? Se aparece algum apontamento, você tem que pegar o número do processo em que apareceu o apontamento, ir lá no fórum e pedir a certidão de objeto e pé, tá? Daquele processo que apareceu, para ver se é o caso dele de inclusão ou de incorrer na lei da ficha limpa ou não. Tá? Então, a depender do que tiver ali, enfim, tem outro, não só a lei da ficha limpa, tá? Tem outros crimes também, mas só para não detalhar muito. É importante fazer aquele checklist completo de toda a documentação que é Completo. necessária com antecedência para não dar correria, né? Exatamente, porque se você precisa de uma certidão de objeto e pé, essa certidão ela demora. Né? O fórum ele tem um prazo lá para expedir essa certidão, né? 5, 6 dias, dependendo do cartório. Se for muita soberbade de trabalho, ele vai demorar quase 15 dias, a depender. Né? E a pessoa não tem esse tempo todo. Quando chega a intimação para ele, ele tem 3 dias. Né? Ele tem 3 dias para juntar essa certidão. Né? E 3 dias ele não vai conseguir. Ele recebe a intimação, vai no cartório. Então, até o cartório expedir essa certidão, juntar, fatalmente ele vai ter o registro dele indeferido. Agora, A gente estava há falando uma disso lei. ontem, doutor Júlio, sobre esse prazo, só enfatize isso de novo, porque muita gente às vezes confunde que os prazos, né, relacionados à justiça, eles são de alguns dias para um, alguns dias para outro. Para a parte eleitoral, 3 dias, né? Bateu lá 3 dias. 3 dias. A parte de registro de candidatura, se cair em exigência, você tem 3 dias para sanar essa exigência. Né? Então, quer dizer, é um prazo muito curto. O que eu faço, né? O que eu, como advogado, para tentar me antecipar, né, e ganhar pelo menos 1 ou 2 dias, eu entro no sistema do PJE, eu cadastro o processo no meu push, né, que o push é como se fosse um link, né, quando sai qualquer andamento lá, aparece no meu e-mail. Então, antes de publicar, eu já tenho acesso à situação. Então, eu costumo ganhar 1 ou 2 dias fazendo esse cadastro. Então, uma vez feito, uma vez indeferido o registro de candidatura por conta de uma falta de documentação, você tem aí mais 3 dias para recorrer. Né? Então, se dentro desse período você conseguir essa documentação que estava faltando ou que caiu em exigência, você pode entrar com um recurso, né, que é um embargo de declaração, né, que é o nome, e nesse embargo você juntar um documento novo. Tá? E isso é reconhecido pelo tribunal e o tribunal acaba deferindo o registro de candidatura. Mas aí você já passou um estresse violento, o candidato já perdeu dias valiosos aí de preparação, ou até de pré-campanha, ou até, dependendo da situação que ele esteja, de campanha mesmo. Né? E, enfim, é um prejuízo enorme numa campanha que se encurtou. Né? É o que eu sempre falo, né?
um processo, qualquer indicação, qualquer coisa que aconteça no sentido legal, né, que te prejudica, além de ser um trabalho, uma dificuldade que você vai ter que enfrentar, é um atraso na sua campanha, é um atraso no seu processo de ganhar uma eleição. Porque esquece, quando você é licitado, você recebe aí da justiça uma citação, você fica preocupado. Não pense que não, candidato aí, sua cabeça que estava focada para a eleição, para pedir voto, vai ficar dividida. Você vai ter uma eleição manca. Aí, porque mesmo que a gente não, vou resolver, mas aquilo vai te gerar uma dor de Vai cabeça. te perturbar. Por isso é que é importante a equipe, né? O que eu costumo fazer? Quando eu me dou conta do problema, geralmente é quem recebe uma determinada intimação é uma pessoa da equipe, porque o candidato está na rua pedindo voto. Quando essa intimação chega e a equipe entra em contato comigo, já vejo, olha, não fala com o candidato, isso aqui a gente vai tentar resolver, vai lutar para resolver, e ele sabendo ou não, não vai fazer diferença nenhuma para a gente agora, porque a gente não precisa de documentos, de informação nenhuma para ele. Deixa ele fazer a campanha dele, e aqui, depois que a gente apagar essa fogueira, lá na frente a gente informa para ele. Né? Mas agora não é o momento. Então, assim, a equipe, ela precisa blindar também, né, no bom sentido, o candidato para que ele possa fazer a campanha dele tranquilo, né, sem preocupação com um eventual problema que lá na frente seria de fácil ou média resolução. Né? Por isso é que é importante também essa questão. Maravilha. Doutor Juliano, antes da gente continuar aqui, vamos começar aqui, que começou a pingar as perguntas, né? O Diego Rafid perguntou aqui, ó, falem da nova legislação que diminuiu a quantidade de candidatos na nominata ao legislativo. Várias cidades agora diminuiu o número de vereadores, né? Inclusive aqui da nossa região. Sim, na verdade, a gente tem um problema na questão da nominata, que ela já vem desde do fim da coligação, né? Do fim da coligação. Então, qual que é a intenção de todas essas normativas? É realmente enxugar um pouco a quantidade de partidos, né? Estava pipocando partidos para todo lado, né? Então, muitos partidos sendo criados ao mesmo tempo. Então, a intenção é que os partidos nanicos, que muitas vezes eram utilizados só para campanha ou para fazer uma coligação, ou até para fins de recebimento de verba, é claro que o partido nanico dificilmente vai receber, mas ele era usado e depois descartado, né? Cheio de problemas, cheio de pendência na justiça eleitoral. Então, todo esse regramento, né, principalmente o fim da coligação, é para que se enxugue um pouco esses partidos, né? E está funcionando, né? A gente já está vendo aí algumas fusões acontecendo, né? A gente teve aí do PSL com o DEM, né? Que fundiram, né? E criaram, virou União Brasil, né? Então, quer dizer, é um partido a menos, né? É um partido a menos e ali vai se unir, né? Os candidatos fortes, enfim, vai se representar melhor a população. Né? Porque a quantidade de candidatos ela não quer dizer, não favorece. Uma quantidade enorme não favorece a E, a, democracia. De e as partido, né? federações também, né, doutor Júlio? Também a gente tem um processo de federação aí dos partidos agora, Sim, sim, do PSC, do sim, Podemos. sim. A federação é um outro instituto. A federação também, ela lembra um pouco a coligação, mas ela não se encerra com a eleição. Né? Ela tem uma durabilidade aí de 4 anos, que precisa ali os partidos estarem ali juntos. Né? Então, aí, em termos de enfim, de campanha eleitoral, mantém a mesma situação. Né? Tem que estar todo mundo junto ali, pode se unir tanto na esfera federal, municipal, né, estadual, enfim. Maravilha. Ó, o Telmo aqui também, o Telmo deu uma contribuição, né? A obrigatoriedade dos partidos estarem em dia com as prestações de contas. Sim, sim. Só um parênteses, eu quero mandar um abraço para o Ricardo Pinto, um grande amigo, advogado eleitoral, meu professor. Tudo que eu sei de eleitoral, aprendi com esse cara. Aí, seja bem-vindo, Ricardo. E a Sheila colocou uma pergunta, Sheila, deixa no box, ó, tem uma interrogação, um balãozinho aqui do lado de onde você escreve, coloca sua pergunta lá, para todo mundo também ver depois.
Ó, o Telmo falou aqui, doutor Júlio, sobre a questão dos partidos estarem de prestação de contas. Isso funciona como, né? Digamos que o partido não esteja em dia, não prestou conta, acabou a eleição, vida que segue, e aí vai chegar agora ano que vem, ele vai querer montar de novo nominato, vai ter problema, né? Olha, o que está acontecendo? Nas eleições de 2020, alguns partidos que tinham contas julgadas não prestadas, né, eles tiveram. Aconteceu com dois partidos que na época a gente advogou, né, de duas cidades, melhor dizendo. Eles não tiveram anotação deferida. Né? Então, o partido sem anotação não participa do pleito, né? Não participa da eleição. Só que não existia, à época, um procedimento para suspender as anotações do partido, porque isso precisa ser feito de forma dentro de um processo, dando possibilidade do partido se defender, enfim. Não havia um procedimento. Hoje há. Né? Então, como não havia um procedimento à época, a gente conseguiu reverter. Né? E os partidos puderam participar da campanha normalmente. Hoje já existe um procedimento. Então, aqueles partidos que têm contas julgadas não prestadas, né, em algumas cidades, tá, principalmente na capital, o Ministério Público já está propondo ações para suspender a anotação desse partido até que as contas sejam regularizadas. Entendeu? Então, essa é uma questão preocupante, né, que os presidentes de partido precisam tomar conta, precisam analisar, né, porque a ausência de prestação de contas é muito grave. Né, um partido que não presta contas da Justiça Eleitoral, né, ele está devendo informações. E o Ministério Público está de olho e, fatalmente, vai começar a propor essas ações aí para suspensão de partido. Esse é só um dos problemas, né? Caso isso não aconteça, esse é um deles. Se não acontecer essa ação para suspender o partido, ele fica impossibilitado de receber verba do fundo, né? Seja ele do fundo partidário, eu ia perguntar isso seja do agora. fundo especial, exatamente. Eu Exatamente, ele não agora, pode. porque o partido também, vamos lá, o partido está lá, está sendo. E lembrando, presidente de partido, a responsabilidade é sua. Você, presidente de partido, é responsável por cuidar das questões administrativas do teu partido. Então, a pessoa começa a montar a nominata, ó, vai vir tanto X de verba, então já começa até a fazer aquele processo de uma possível divisão, faz um cálculo mental, faz uma prospecção de que vai acontecer, uma projeção, e aí chega lá, o partido tá sem prestar conta, tá todo errado, não vai vir de verba, né? Vai Não, ficar vendo a... não pode vir verba. Não vem. Porque, na verdade, a verba pública ela subdivide em dois tipos, né? Que é o fundo partidário. O fundo partidário ele vem para o partido não só para os gastos ordinários dele, né, anuais, enfim, com pagamento de funcionário, luz, água, aluguel da sede, e também ele pode ser utilizado para campanha eleitoral. Né? Esse valor não vem, e também o que a gente chama de FEFEC, né, que é o Fundo Especial para Financiamento de Campanha. Esse valor ele é específico para financiamento de campanha. Né? E esse valor também não vem. Em 2020, existiu uma brecha, né, porque o FEFEC ele foi criado após a legislação que falava que o partido que não prestasse contas não ia receber o fundo. Né? Mas era o fundo partidário, ainda não existia o FEFEC. Então, alguns partidos se beneficiaram com essa lacuna legislativa. Né? Mas hoje a lei já é clara. Não tem contas não prestadas, não recebe o dinheiro público para financiar a campanha. E aí, toda nominata que tinha alguma expectativa, ela fica aí, né, prejudicada. Existe uma outra forma, tá, de resolver essa questão. Muitos partidos ou muitos candidatos eles têm recebido direto da nacional. Entendeu? A agremiação nacional ela pode doar para um candidato da municipal. Tá? Não há impedimento legal em relação a isso. Tá? E isso aconteceu muito nas eleições de 2020 também. Né? Alguns candidatos recebendo valores direto da nacional. Perfeito. E aí tem uma outra alternativa também, que é se você tiver com problemas, contrate o doutor Júlio para ele resolver a sua situação eleitoral. Ó, o Edmilson perguntou aqui, ó.
um vereador da situação tem folheto de eventos que tem seu nome como apoio. Pode ou não? Um vereador com nome em folheto como apoio. Olha, Tem que ter cuidado. apoiar eventos. Tem que ter muito cuidado. O que acontece? A gente tem, a gente tem várias situações em que os vereadores de mandato, ou que seja prefeito, eles querem participar e querem ajudar, né? Mas essa ajuda, ela tem que ser uma ajuda que não tenha intenção de receber voto lá na frente, enfim. Se tiver qualquer indício de que aquilo foi uma troca para ele receber lá na frente o apoio político que seja, o voto, ele pode ter problema. Tá? Nada impede dele nesse folheto, nada impede de um vereador apoiar um time de futebol, tá? Apoiar uma festa, né? Apoiar. Isso daí não é impedimento legal. Mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente nas proximidades da campanha, porque se alguém conseguir qualquer elemento de prova que ligue aquele apoio a um pedido, ou de apoio político que seja, ou até mesmo de voto, ele pode ter sérios problemas. Uhum. E assim, tem que ter muito cuidado. Que evento é esse, né? Onde você está colocando seu nome? Vai que é um evento que tá lá, que cobra ingresso, um evento que tá vendendo alguma coisa, e aí tá lá o seu nome como apoio. Até você explicar que você não recebeu nada, que nenhuma dessas verbas vai para você, você vai ter que rebolar para poder ter que explicar uma coisa que você poderia ter evitado. E outra Exatamente. coisa, eu vou falar a nível de comunicação, viu? Para quem está aqui acompanhando aqui. Sabe o que muda na sua vida ter o seu nome num panfleto como apoio? Vou te contar agora, hein? Nada. Não muda absolutamente nada. Não tenho a falsa ilusão. E isso não muda o fato de uma pessoa querer votar em você ou não. É muito melhor você gastar energia em coisas que vão melhorar o seu nome, que vão ampliar o nível de conhecimento das pessoas sobre o que você faz, sobre quem você é, do que investir energia nisso, um nome num panfleto que ainda pode trazer problemas judiciais. Exatamente. Márcio, um parênteses. A Sheila perguntou pediu para falar um pouco sobre a cota feminina, né? Isso. Isso ficou. A nominata, ela precisa de ter 30%, no mínimo 30% dos gêneros, né? Então, se tem 100 pessoas, pelo menos 30%, ou tem que ser masculino ou feminino, tá? Não necessariamente os 30 tem que ser feminino só, tá? Então, para haver um equilíbrio aí na nominata, né? Isso é um problema também, tá? Porque nesse momento, para quem monta a nominata sabe, que há uma dificuldade muito grande de conseguir candidatas, né? Candidatas mulheres. Então, muitos colocam pessoas que não têm nem intenção de vir a candidata, né, que não têm representatividade, coloca ali, às vezes, até sem mesmo até passando por cima da vontade da pessoa mesmo. Né? E isso daí pode configurar uma fraude que também vai haver aí uma ação de investigação eleitoral visando impugnar toda a chapa. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande também em relação a isso. Tá? Eu estou procurando um exemplo aqui que a gente teve um problema com o partido, acho que foi de Minas agora, não vou, depois eu vou procurar e coloco, acho que foi em Minas Gerais mesmo, teve um partido que fez toda a campanha das mulheres, né, utilizando elas com cheques em branco e acabou utilizando as candidaturas femininas de forma regular e depois as mulheres denunciaram isso e o partido teve problemas financeiros grandes, tiveram que ressarcir verba, enfim, coisas que dão muito trabalho e podem prejudicar muito o processo eleitoral e, sinceramente, não vale a pena. Tem que ter Não, não cuidado. vale. O problema ele vai te perseguir durante muito tempo depois disso. Vai te perseguir. Muito tempo. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui e depois a gente continua respondendo as perguntas, tá? Então a gente falou do período de convenção, pós-convenção e agora chegando no período eleitoral, né? Vamos avançar um pouco para 2024. Cuidados o candidato. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que geralmente pode parecer que não.
Mas as pessoas também, na hora que chega o momento, elas não conseguem distinguir isso e têm dificuldade. Vou receber fundo partidário, está tudo certinho, registro de candidatura, o partido está com verba, vai distribuir. Posso receber na minha conta? Não, não. Esse daí é um outro detalhe posterior ao registro, né? Uma vez ali, você entrando com o pedido do registro de candidatura, vai ser criado, vai ser emitido em seu nome um CNPJ, tá? E de posse desse cartão do CNPJ, você vai imprimir um documento chamado RAC, né? E que é o requerimento de abertura de conta bancária. Você vai até o banco com esse documento, você vai solicitar ali a abertura de 3 contas, tá? Vai ser uma conta para você receber valores de doações de pessoas físicas, doações de recursos próprios, né? Vai ser uma outra conta para você receber dinheiro público, tá? Fundo partidário, por exemplo. E se você for receber o Fundo Especial de Financiamento, uma terceira conta, tá? Então, são 3 contas distintas para receber verbas distintas, né? Embora o Fundo Especial e o Fundo Partidário eles sejam verbas públicas, eles precisam circular em contas separadas, tá? Então, quem for receber o FEFEC é numa conta, quem for receber o fundo partidário é numa outra conta. E uma conta para doações de campanha. Aí ali você vai colocar recursos próprios, aquelas pessoas que têm interesse de doar e de contribuir com a sua campanha vão poder fazer a doação, tá? Acredito que amanhã vai ter a parte contábil e o nosso amigo Godinho vai dar mais detalhes sobre isso. Mas ali tem as limitações, né, dos valores que as pessoas, porcentagem que as pessoas podem doar. Cada doador pode doar até 10% do que declarou no imposto de renda do ano anterior, né? Doando acima disso, ele pode ter problema também. Isso, o doador pode ter problema, tá? Então, quer dizer, às vezes você consegue um doador para te ajudar, ele te ajuda e ele acaba se metendo em problemas, né? Por desconhecimento da regra. Só um parênteses, teve um caso em específico que eu tive a oportunidade de atuar, que foi uma determinada pessoa que doou, né, um valor, e, para quem não sabe, a doação de pessoa jurídica ela é proibida, né? O candidato ele não pode receber valores na sua conta de doação de pessoa jurídica. É proibido. E essa doação em específico, ela recebeu de uma pessoa, né, de uma pessoa física, de um CPF, tudo direitinho, tudo regularizado. Só que o Ministério Público, ele entrou com uma ação, né, fez toda uma investigação, houve a quebra do sigilo bancário dessa pessoa, e o Ministério Público conseguiu ali, dentro dessa quebra, verificar que ela, antes de fazer a doação para o candidato, houve uma transferência para a conta dela de uma pessoa jurídica, né? Então, ele já visualizou ali alguma situação de burla a essa regra, né? E aí a pessoa chegou desesperada para a gente poder atendê-la, né? Antes até dela ir no Ministério Público, ela ficou muito preocupada. E eu falei, olha, o que aconteceu? Ela falou, não, eu tenho uma microempresa, né? Eu sou MEI, tenho um MEI, mas por conta de aplicativo, aí eu não me lembro qual que era a questão. Para mim era mais fácil eu jogar, né, para essa conta e daqui eu transferir para lá e tal. Eu falei, olha, tudo bem. Vamos montar essa defesa. Tem um pulo do gato aí, tem um pulo do gato que é aí que ele... Falei, olha, vai lá, vai tranquila, presta o seu depoimento, mas deixa claro o seguinte, fala que a conta de onde adveio o valor é de uma conta jurídica, tá? Mas que é um MEI, que é um microempreendedor individual. Só deixa claro isso no seu depoimento. Ela foi, prestou depoimento, veio claro. O Ministério Público veio questionando essa doação, né, falando que houve uma burla. No entanto, o microempreendedor individual, ele é uma pessoa jurídica que a gente chama de fictícia, né? Ela só é MEI para questões de facilitação tributária, né? Mas que ela é vista pela justiça como uma pessoa física. Então, nesse ponto, ela se safou por um detalhe. Agora, se é um outro tipo de pessoa jurídica, ela iria ter problema. Então, assim, é só para exemplificar a que ponto a coisa chegou e o nível de fiscalização, tá, do poder público em relação a uma campanha eleitoral, né? Quer dizer, houve a quebra de sigilo bancário de uma doadora. Isso é muito importante. E aí a Sheila mandou uma pergunta aqui agora que tem a ver com isso. Ó. Explica quais as punições
para o gasto indevido dos fundos. Eu ia falar que uma vez eu trabalhei numa campanha, né, uma campanha de partido, e aí os candidatos todos tiveram acesso a fundo, e um dia, na hora da prestação de contas, um dos candidatos chegou, virou e falou, olha, estava faltando lá, todas as notas, mas tinha passado acho que R$ 3.000 que não tinha uma nota, tinha R$ 3.000 voando. Falei, cara, tá faltando 3.000, cadê essa nota aqui? Ele, não, isso daí foi. Acho que foi um dia que eu levei os meninos para comer, levei o pessoal para comer um negócio aí não pedi nota, não, ué. Aí todo mundo ficou olhando para ele e falou, como assim, cara? De onde? Ele, não podia usar, não? Olha o problema que esse cara arrumou para ele. Então, assim, quais são as punições para casos como esse, doutor Júlio? O gasto do dinheiro público, ele precisa ser não só com o dinheiro público, né? Todos os gastos da campanha, eles precisam ser contabilizados, né? Tudo que for gasto de campanha, ele precisa ser contabilizado. Então, se for um gasto, se você gastou, né, da sua conta de doações, aqui precisa ter nota fiscal, precisa ter tudo. Dinheiro público, mais ainda. Só que a questão do gasto indevido ou a ausência de comprovação do que foi gasto com o dinheiro público, tá? Ela enseja na condenação, na devolução. Né? Então, quer dizer, se lá na frente, na prestação de contas, ficar faltando alguma nota fiscal ou a comprovação de algum gasto do fundo partidário, por exemplo, você fatalmente vai ser condenado a devolver esse valor com juros, inclusive. E foi exatamente isso que aconteceu. O rapaz teve que devolver e ele teve que sair do bolso dele Tá de esse boa. dinheiro, teve que pagar. E esse ainda é uma das punições que, vamos lá, você vai pagar, vai ter que sair do dinheiro do seu bolso, mas se, por exemplo, entender, né, a parte jurídica entender que houve ali até um excesso, houve, por exemplo, uma compra de voto com aquele dinheiro. Exatamente, exatamente. A depender do valor, tá? Em termos de porcentagem, né, da campanha da pessoa, se isso significar uma porcentagem muito grande, ela pode responder até por abuso de poder econômico. Né? E aí, eventualmente, numa vitória, ela vai sofrer uma impugnação de mandato aí. Eu falei que, acho que foi ontem, mas para quem não conhece nenhuma case, nenhum caso disso, a senadora Selma, que teve o mandato dela cassado por abuso de poder econômico, em relação a impulsionamento. Dela foi relacionado a impulsionamento. Ela impulsionou durante a pré-campanha quase que o dobro do valor que ela usou durante a campanha, alguma coisa assim. Mas passou de cifras aí milionárias e aí entenderam que aquilo foi abuso do poder econômico e ela foi cassada, perdeu o mandato. Exatamente. O impulsionamento ele foi uma inovação. O impulsionamento na pré-campanha, né? Foi uma inovação, mas que a lei ela fala, ó, desde que seja de forma, entre aspas, comedida. Né? Você não vai gastar aí o que a senadora gastou milhões aí no impulsionamento. Tá? E já o abuso de poder econômico aí tá bem nítido. Né? É isso aí. Só aqui o Telmo deixou um recado, que é um lembrete, né? Para quem está assistindo a gente, eu falei isso na segunda, falei ontem, vou falar hoje e amanhã também. Existe um tripé, um tripé profissional para uma campanha, para dar start numa campanha. Esse tripé profissional é como se fosse ali as rodas, o motor e o combustível do carro, do veículo, para poder colocar ele andando, que é o advogado, o contador e a comunicação, o profissional de comunicação. Esses três profissionais, esses três cabeças de campanha, vão ser responsáveis por fazer fazer a sua eleição chegar à vitória, cuidar para que a sua eleição não tenha problemas e cuidar para que você não tenha problemas contábeis na hora de prestar contas. Então, olha só, são três eixos aí que são muito importantes. Comunicação, convencimento do eleitor. Jurídico, ter cuidado para você não ter problema no mandato. E o contábil, para você, quando terminar, venceu, poder prestar conta e assumir seu mandato sem problema nenhum. Exatamente. Eu costumo dizer que sabe, a pessoa, o candidato, enfim, ele tem que tomar muito cuidado com a propaganda, mas ele tem que tomar mais cuidado ainda com a prestação de contas, com a parte documental. Porque a campanha, na maioria das vezes, é uma multa que ele vai levar.
né? Raras exceções, em alguns casos ele pode também vir a perder o mandato. Mas a prestação de contas, ele fatalmente praticamente tudo converge para um eventual abuso de poder econômico, né? E aí não tem jeito. Qualquer abuso de poder, ele pode, o candidato ou que seja eleito, ele pode perder o mandato dele. E os entendimentos, né, doutor Júlio, os entendimentos dos tribunais, eles mudam também, né? Assim, existem as regras, mas o juiz pode ter uma mão mais pesada ou uma mão mais leve, dependendo do caso, né? Exatamente, exatamente. A depender da cidade, né? A depender da cidade, a gente já sabe que é mais limitado, né? Que o entendimento ele é mais rigoroso, né? É um juiz mais legalista. Outras, ele entende que é uma festa da democracia, né? E que é preciso olhar com um certo cuidado, com uma certa, enfim, com uma certa deixando mais os candidatos a fazerem a campanha deles, né? É claro que não vai deixar, obviamente, burlar as regras e tal, mas a Justiça Eleitoral ela tem um poder fiscalizador e ela, na maioria das vezes, adverte, né? Agora, se reincidir, né, na irregularidade, obviamente, ele vai receber uma multa. Isso aí, legal aqui, ó. A pergunta do Lucas é bem bacana aqui. O Lucas perguntou assim, ó. Posso gastar dinheiro com o que do fundo partidário? Sou pré-candidato pela cidade dele, Rio Claro, Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Chegou o momento da campanha e aí o candidato recebeu lá o fundo partidário. Com o que ele pode gastar, doutor Júlio? Muito legal Olha, essa pergunta. sim, o fundo partidário ele pode ser gasto com praticamente tudo que tem relação com a propaganda partidária. Por exemplo, material impresso, né? O material impresso ele pode ser utilizado no fundo partidário, com aluguel de veículos, com aluguel do comitê, né? Com pagamento das despesas do comitê, o pagamento dos seus cabos eleitorais, tá? A compra de combustíveis para os veículos. Então, assim, é uma série de gastos com impulsionamento, tá? O que difere, não há uma diferença, né, do que pode gastar com fundo e com recursos próprios. Não há uma diferenciação, tá? O que difere é que se houver alguma irregularidade, você vai precisar recolher todo esse valor, tá, aos cofres públicos, né? E aí a depender enfim, do problema que você se meter. Ó, Agora, doutor Júlio, só para a gente. O Lucas mandou aqui uma pergunta no timeline, mas que está complementando a pergunta dele. Ele falou: a situação do candidato aí que gastou com lanche é proibido? É proibido gastar com alimentação? não, Não. de forma alguma. Sabe qual foi o problema do candidato, Lucas? Ele gastou um valor alto e não pegou nota. Ele gastou lá R$ 3.000 de comida, de bebida para o pessoal que estava com ele e não pegou uma nota. Não tem uma materialidade para falar que ele gastou com a alimentação da equipe dele. Esse foi o problema. E não pegar nota é um problema sério, né, doutor Júlio? A ausência de comprovação dos gastos gera um problema sério na campanha, porque cada nota, e inclusive, Márcio, existe não só de alimentação, tá? Mas existem gastos que são específicos de campanha. Gráfica é um deles, né? Então, há um cruzamento atualmente da Justiça Eleitoral, tá? Com a Receita Federal. Então, se houver qualquer emissão de nota fiscal ali em nome, no CNPJ do candidato, a Justiça Eleitoral imediatamente fica sabendo. E aí, na prestação de contas, quando o candidato for prestar contas, por isso que é importante ter um bom contador, especialista na área eleitoral. Se naquele momento da prestação de contas, aquela nota ou foi esquecida ou omitida por algum motivo, vai constar lá na Justiça Eleitoral, vai cair em exigência e você vai ter que, eventualmente, fatalmente, fazer uma retificação da sua prestação de contas para fazer constar aquele gasto. E se aquele gasto ali, o pagamento daquele gasto não passou pelas contas de campanha, você vai ter um sério problema. Tá? Dependendo do valor, já funila para o abuso de poder econômico também. Legal. Doutor Júlio, vamos lá. Vamos trazer aqui também outros exemplos, outras perguntas aqui para o pessoal que a gente separou. Vamos dizer que a gente está lá no período de campanha, já está tudo certo, o candidato está já no período de votação, pedindo voto, e aí alguém entra com um processo contra ele, né? Alguém entra denunciando ele por algum motivo,
fala que ele roubou, que ele matou, que ele fez alguma coisa, tem um problema sério, e aí chega lá a intimação, né? Ou chega o documento para ele, e aí você falou sobre o prazo. Mas aí a gente tem aspectos. Aí ele pode ser aspecto legal, aspecto eleitoral, aspecto criminal. Como que funciona isso? Durante o processo de campanha, uma pessoa pode ser indiciada só no período, só em relação ao eleitoral, ou pode acontecer outros casos também fora isso? Não, eu costumo dizer o seguinte: a vida da pessoa continua, né? A vida da pessoa continua. A partir do momento do registro ali, ele só subdivide, né? Ele tem o fulano de tal, que é o candidato com o CNPJ, e ele tem o fulano de tal, que é a pessoa física e que continua vivendo a vida dele normal ali, que é o pai de família, que é o empresário, enfim, que é o servidor. E se ele eventualmente cometer algum crime, né, e ocorrer algum ilícito criminal aí, ele vai responder por aquele processo e, se for o caso, ele vai ser preso em flagrante delito também. Uma situação interessante, Márcio, até um parênteses onde eu faço, eu costumo dizer o seguinte, né, repetindo, quando eu vou orientar os candidatos, eu falo, olha, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, poxa, mas eu queria ir na igreja, eu não posso. Você pode. Você pode ir na igreja, você pode ir numa festa, só que quem vai à festa e vai à igreja não é o candidato, é a pessoa física, né? É você, pai de família, evangélico, católico, enfim. E aí você vai na igreja, assiste o seu culto, a sua missa, tranquilo, sentadinho, né? Faz sua oração e vai embora. Agora, muitos, eles vão à igreja e aí lá na frente o pastor chama para abençoar, né? Chama, aí vai lá na frente, eu queria abençoar o pastor ou o padre, que seja, enfim. Eu queria abençoar o fulano de tal, que está numa empreitada agora, que pretende aí ser vereador, tal, queria abençoá-lo e que entendeu? Aí já começa a desvirtuar o negócio, né? Aí já começa uma campanha eleitoral em local proibido, né? Que é dentro da igreja. E aí os problemas podem vir. E eu estou falando essa questão do criminal, por quê? Geralmente, os profissionais de comunicação que criam vacinas, que criam estratégias, né, para a campanha, eles fazem uma avaliação macro. E existe uma coisa chamada entrevista de profundidade, que é o que a gente faz com o candidato assim que a gente começa a assessorar ele. Faz uma entrevista de profundidade, conhece os pontos positivos, os pontos negativos, coisas que a gente pode explorar, coisas que a oposição pode explorar e principalmente problemas que ele já teve ao longo da vida. E aí é uma coisa que eu sempre falo pro pré-candidato é o seguinte: eu não quero saber da sua vida, não pense que eu estou curioso para entender o que se passou na sua vida, mas como profissional eu preciso de saber. Porque digamos que você tem um problema na justiça que está correndo, ou que você tem risco de ser processado, e isso acontece no meio da campanha. O profissional de comunicação que não sabe disso, até mesmo para municiar, seja o advogado, ou seja a equipe, ele fica com uma brecha muito grande para, durante a campanha, ter que se preocupar com esse problema. E já aconteceu uma vez eu trabalhar com um candidato que, na entrevista de profundidade, ele não disse tudo sobre o que ele deveria falar. Ele tinha um problema matrimonial, ele tinha uma Lei Maria da Penha em andamento. E essa Lei Maria da Penha virou um problema muito grande durante a campanha. E aí, eu lembro que na época falava assim, temos que gerenciar essa crise, temos que gerenciar essa crise. Eu falei, essa crise, ela poderia ter sido evitada se a gente já tivesse isso, já tivesse sabendo disso antes, até mesmo para criar vacinas, até mesmo para poder explicar. Alexa, silêncio. Alexa está falando aqui comigo, quer participar da live. Então, quem for fazer entrevista de profundidade, sempre, quem está do lado entrevistando, pergunte tudo. E quem está sendo entrevistado, fale tudo que pode acontecer para não ocorrer problema. A gente nunca sabe o que o candidato tem na vida dele no passado. E isso pode... Quando você se expõe num período eleitoral, quando você vem, assume aí a responsabilidade de ser um candidato, entenda que a sua vida passa a ser pública. As pessoas vão procurar, os seus opositores vão buscar formas de trazer problemas durante a campanha, né? Então, o profissional de comunicação, o profissional
do direito tem que saber tudo que pode acontecer para preparar vacinas e cuidar de você durante a campanha. Né, doutor Júlio? Exatamente, exatamente. Essas informações, é o que eu costumo dizer, né? Não se mente para advogado, né? Para médico, e agora para o marketing também, porque precisa dessas informações, né, para evitar ou sanar o mais rápido possível, porque é uma campanha muito curta. 45 dias, se você perder 5, 6 dias aí com desgaste, sua campanha vai para o brejo, né? Então, é preciso ter essa análise preventiva também, né? E a pessoa tem que ter essa consciência de que não é bisbilhotando a vida dele, Exato, mas é um cuidado que a gente, como profissional, tem, né? perfeito. Bom, e aí, doutor Júlio, a gente falou aqui na campanha, né? E aí vamos pincelar. O que tomar cuidado agora durante a campanha? Estou em campanha, a gente já falou cuidados da pré-campanha, agora cuidados relacionados ao direito durante a campanha. Sim, sim. Olha, um dos problemas que a gente enfrenta bastante é a questão do carro de som. Mas o carro de som é um negócio que sempre dá problema. É, a legislação ela funilou um pouco e só permite agora, né, o carro de som em carreatas, né? Carreata, passeata ou caminhada, né? Passeata ou caminhada ou comício, né? E em todas essas situações pode-se utilizar o carro de som. Só que a carreata, para se configurar uma carreata, tem que ter uma quantidade mínima de veículos atrás, né? Daquela carreata. E aí, qual é a quantidade de veículos mínima? Não Né? tem, né? Não tem, a resolução não fala. Né? Mas o tribunal, se eu não me engano, na eleição de 2020, se eu não me engano, na eleição de 2020, ele trouxe uma regra estipulando ali a quantidade de veículos. Salvo engano, eram 5, né? 5 veículos no mínimo. Só que cada eleição é uma história. Né? Então, vamos ver o que vai ser exigido na próxima. E essa regra pode mudar de estado para estado? Pode, pode. Assim, não a regra de ter o carro de som só em carreata, mas a No quantidade de mínimo, veículos veículos pode. pode mudar até por cidade. Pode mudar nem só por estado, por cidade. Na eleição de 2020, a gente teve uma reunião com o juiz eleitoral e ali foi-se aplicado um bom senso. Né? É um juiz que tem muito bom senso aqui na nossa cidade e ele falou, olha, vamos decidir aqui. Né? Vamos ver a quantidade de carros. E naquela ocasião, se eu não me engano, ficaram definidos 4 veículos, né? Mais o carro de som. Né? Então, porque alguns candidatos menores, que tenham menos condições de angariar apoiadores, eles teriam muita dificuldade de fazer, enfim, de criar ali uma carreata. Né? Então, se mitigou um pouco essa quantidade de carros. Doutor Júlio, a gente já está falando aqui 1 hora, nem percebi agora que eu vi que já são 9 horas, ó. Na live rendeu, Claro. hein? Mas Pois é. vamos fazer bola, vamos fazer um bate-bola aqui, um bate-pronto. Eu vou perguntar e você fala se pode ou não pode. Ou como pode, né? Uhum. Vamos começar assim, básico, né? Posso fazer material impresso falando sobre mim e pedindo voto Na campanha pode. durante a campanha. Durante a Durante campanha. a campanha. Posso. Posso fazer impulsionamento na rede social. Pode. O candidato, o apoiador dele não pode impulsionar a campanha, não. Perguntar agora. Um apoiador pode impulsionar um conteúdo pedindo voto para você. Não, não pode. O impulsionamento é só para o candidato. Beleza. Para quem vem para reeleição, prefeitos, tá? Prefeitos aí que vêm para reeleição, ou até vereadores também que existem redes sociais ativas de algumas câmeras, das câmaras, né? A prefeitura pode fazer publicação sobre o prefeito que está em mandato, mas concorrendo à reeleição, falando da candidatura dele, Não, de forma alguma. Não pode. porque o pessoal está abusando dos collabs aí, hein? Posso fazer showmício? Não, showmício também não pode. Não pode showmício. E eu tô falando essa pergunta do showmício, tá, gente? Porque tem gente que confunde as coisas, tá? Porque em algumas cidades, mais principalmente lá para o Nordeste, existem muito aquelas brigas de caminhadas. Geralmente tem um polo, são 2 polos, né, de eleição, e as caminhadas lá são muito
são muito grandes, né? Você vê mar de gente caminhando, fazendo as grandes caminhadas, e tem muita música para animar o pessoal. E o pessoal confunde isso com showmício. Não é, porque não tem um candidato em cima falando. É um carro com música tocando e animando o pessoal vai andando, vai fazendo uma marcha aí, mas não tem nada a ver com showmício, tá? Não configura show, né? Beleza. Doutor Júlio, posso contratar pessoas para trabalhar e pedir voto para mim? Pode, deve. Maravilha. Deixa eu pensar aqui, o que mais a gente tem aí para lembrar. Posso participar de programas de rádio? Olha, a participação em programas de rádio vai ter duas vertentes aí. Se você, por exemplo, apresenta o programa, ou se você participa como comentarista, a partir do dia 30 de junho você já não pode mais. 30 de junho do ano eleitoral, obviamente. Você já não pode mais. Agora, participar de uma entrevista, tudo bem. Tá? Você pode participar de uma entrevista, tá? Normalmente ali. Não tem problema, não. E a rádio também tem que se comprometer a entrevistar todos os candidatos. Então tem problema para ela também, né? Ela precisa tratar com isonomia, né? Os outros candidatos também, enfim, o ideal é que ela chame os outros também, tá? Maravilha. Bom, a gente já falou aqui do carro de som, que carro de som rodando na rua, pedindo voto, pode? Desde que esteja em carreata. Ou uma caminhada, né? Que é o carro de som, os correligionários ali andando, distribuindo os panfletos e o carro de som do lado, tá? Enfim, Sozinho, igual acontecia antigamente, não. não, não, isso acabou. Isso não pode. A gente tem visto é até um pouco triste, né? Porque antigamente a campanha era uma festa, né? A gente via as ruas, é claro que também tinha muito exagero, né? Mas era uma festa. Hoje em dia ficou tudo muito enxuto, né? A gente tem aí 16 de agosto, é um silêncio, que nem parece que está em época de campanha eleitoral, né? Então as coisas começam a engrenar aos poucos diante dessas limitações todas, né? Legal. Ó, doutor Júlio, vamos lá. Surgiu uma pergunta aqui bacana, da Malu. Ela pergunta: como faço para descobrir se ainda sou filiado a um partido e como desfiliar? Olha, ela pode ir à Justiça Eleitoral, tá? Faz essa pesquisa lá e o seu ato de desfiliar pode ser requerido tanto na Justiça Eleitoral quanto para o próprio partido, tá? Pode fazer esse pedido direto para o partido também para se desfiliar, enfim. Então tá aí. E aqui o André falou, quando você se filia a outro partido, automaticamente também você é desfiliado do outro, não Sim, é? o que fica valendo é a filiação mais nova, né? Tem uma Perfeito. situação, Márcio, até que tem a ver com o registro de candidatura, que eu estou me recordando aqui que a gente também atuou, foi que um determinado pré-candidato, né, um candidato, enfim, quando ele foi retirar lá a sua certidão de filiação, não estava filiado, né, não estava filiado. E ele, não, na ocasião, ele ia ser candidato a vice-prefeito, né, sem a filiação, e aí a gente juntou, né, eu falei, olha, me passa tudo que você tem de participação no partido. Não, eu sou atuante no partido, eu sou secretário, eu tenho atas assinadas de reuniões e tal. E aí, quando a gente, no registro de candidatura, demonstrou que, embora ele não seja filiado, ele tinha participação ativa no partido, ele era um militante, né, um real militante do partido, a gente conseguiu o deferimento do registro dele baseando-se nesses documentos. Né? Então, por isso que eu digo, é preciso ter profissionais especialistas na área, porque às vezes a ausência parece que é um critério objetivo, né, a questão da filiação, mas analisando com mais detalhes, né, pormenorizadamente ali, você pode achar uma brecha e pode salvar um candidato, né? E esse eu me lembro muito bem que ele ficou muito desesperado, né, em relação a isso, e graças a Deus a gente conseguiu manter a candidatura dele. Legal. Doutor Júlio, voltando aqui para o nosso bate-pronto, né? Posso fazer aqueles adesivos de praguinha de mãe, que a gente chama aqui no Rio, né? Com número, tamanho pequeno, médio, grande, aquele grandão, que respeitando, Pode, respeitando os tamanhos, né? pode, a praguinha pode ser feita. Um detalhe sobre a praguinha interessante: no dia da eleição não pode haver
propaganda eleitoral alguma, tá? Mas o eleitor, ele pode votar com essa praguinha. Ele pode ir com essa praguinha no peito e votar com ela. Legal. Posso distribuir brinde? Não, o brinde é um problema. O brinde é um dos perigos, tá, em questões de propaganda, que seja no momento da campanha, que pode gerar um abuso de poder e a pessoa pode, numa eventual vitória, perder o seu mandato. Tá? Agora, há dúvidas, né? Sempre perguntam para a gente o que se configura brinde. Né? Quer dizer, o brinde é tudo que traz alguma vantagem para o eleitor, né? Seja uma caneta, um boné, né? Uma camisa, tudo isso é brinde. A gente teve foi a minha primeira campanha. A gente teve um problema que durante a campanha, né, tem sempre datas comemorativas e tem aqui na nossa região o 7 de setembro, região, enfim, Brasil inteiro. É que eu ia falar do 17 de julho também Nossa, aqui. mas tem o 7 de setembro, que é durante ali a campanha e tal. Esse 7 de setembro, um determinado partido, né, fez uma bandeirinha. Era uma bandeirinha mesmo, né? Era um palito com um papel colado com uma bandeira, né? E aí aquilo deu um alvoroço, porque ficou muito bonito a bandeira, chamou atenção, aquilo foi distribuído no centro da cidade durante a festividade e tal, e aquilo deu um alvoroço e tal, e as pessoas falando, é brinde, é brinde, é brinde, é brinde, foram na Justiça Eleitoral, deu um barulho federal. Final das contas, não configurou porque um palito no papel não traz vantagem nenhuma ao eleitor. Esse foi o entendimento do judiciário à época. Mas, mesmo assim, o partido tomou uma multa. Por um detalhe, por isso é que eu digo, a importância de uma boa orientação, e não só da orientação, de uma boa fiscalização do que é feito. Todos os materiais impressos precisam conter dados ali. Né? Dentre esses dados, precisa ter a tiragem, precisa ter o CNPJ do candidato, precisa ter o CNPJ da gráfica, e por não ter o CNPJ, se eu não me engano, foi o da gráfica, por não ter esse CNPJ, todo esse material ele precisou ser recolhido e o partido, na época, o candidato tomou uma multa. Então, quer dizer, são muitos detalhes que envolvem uma campanha, né? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante agora para quem vai fazer uma campanha, tá? E vai cuidar da comunicação, que é o meu caso. Quem cuida da comunicação tem que ter um entendimento de tudo, de todos os processos, desde o digital até o offline, o que pode ir para a rede social, o que tem que ir para o rádio, o que pode ir para o impresso, como isso pode ir, é o que o Dr. Júlio acabou de falar. Eu já vi também profissionais lá mandarem rodar 5.000 panfletos, eu lembro disso, até hoje foi numa campanha de 2018, acho que foi de 18 ou 20, não, 18. Rodaram 5.000 panfletos específicos de uma arte que tinham feito. Eu tinha acabado de entrar para a campanha, fui contratado no meio do processo da campanha para dar consultoria. E aí trouxeram o panfleto para mim, panfleto bonito, tinha fotona do candidato lá, e uma frase bem legal na época era tipo assim, do jeito que tá, nem eu tô gostando, vota em mim, enfim, era uma coisa bem bonita. Aí eu olhei o panfleto e falei, pô, muito bonito o panfleto, né? Rodaram quantos desses? 5.000. Acha pouco, muito? Falei, não, eu acho que é até um número legal, mas vamos pedir para rodar mais 5.000 ou 10. Aí ela vai rodar 15? Falei, não, não. Esses aqui, você pode pegar todos e jogar fora. Aí o pessoal, o quê? Como assim? Falei, cadê o CNPJ da campanha? Cadê a tiragem do material? Tinham rodado sem CNPJ da campanha, sem tiragem. E ele falou, vamos colar, vamos fazer 5.000 adesivos para colar. Eu falei, meu filho, joga fora e manda fazer outro. Porque se você distribui isso daqui, alguém vai, tira o adesivo e te denuncia, você vai ter problema. Exatamente. E aí foram que eles fizeram. Então, quem vai trabalhar na comunicação tem que ter atenção a todos os detalhes. Em 2016 eu trabalhei numa campanha que a gente mandou produzir 20 escudos. Era 20 escudos. Era uma comunicação diferente. Era um escudo bacana, que lembrava do Capitão América. No centro tinha o número do candidato. E em volta estava escrito assim, ó, chega de corrupção. E escudo
escudo do bem, escudo da verdade, era um negócio assim, ficou bem legal. A gente mandou produzir 15, porque só os nossos colaboradores que podiam usar aquilo durante o material. E tinha lá a tiragem, CNPJ gráfico, CNPJ candidato, tudo ao redor do escudo. E aí eu lembro que a Justiça Eleitoral chegou, estava fazendo aquelas intervenções, né? Os fiscais, e aí chegaram, foram direto no escudo. Deixa eu ver isso aí. Aí pegaram, olharam, viu que tinha tudo certinho, tinha tiragem, só tem 15, só tem 15, os 15 que estão aqui na rua. E não deu nada. O pessoal usou, ficou bacana, então tem que ter cuidado. Tem. E tá todo mundo de olho, tá? Teve mais um. É que a gente já atua, a gente já vê vários problemas acontecendo e a gente já vai ficando alerta. Teve um caso em específico que houve uma denúncia na Justiça Eleitoral sobre o tamanho da letra do candidato a prefeito e vice, né? Então, quer dizer, o candidato a prefeito, aliás, o candidato a vice, a letra dele não pode ser menos de 30% em relação à letra do... Se você for pegar um material para ver, muitos não observam isso. Né? Muitos não observam. E houve uma denúncia, né? Essa pessoa que denunciou a Justiça Eleitoral, ela levou o folheto e foi constatado, e a Justiça Eleitoral mandou recolher todo aquele material que foi feito de forma irregular, justamente só por uma questão de tamanho de letra. Né? Então, isso eu digo, todo material impresso, né, que for feito, toda arte que for feita, manda para o jurídico analisar, tá? Ele vai demorar ali 2 minutos. Hoje em dia tem o WhatsApp, manda, encaminha, ó, dá uma olhada nessa arte, está tudo ok e tal, manda para fazer. Porque se esquecer qualquer detalhe, a depender da quantidade de material que for produzido, o prejuízo é muito grande. Tem uma pergunta aqui, Márcio, sobre a tiragem e CNPJ em material de pré-campanha. Tá? Não existe essa obrigatoriedade, porque ainda não existe o CNPJ na pré-campanha. Esse CNPJ ele só vai ser criado após. Só que tem que ter muito cuidado com o material impresso em pré-campanha também. Tá? Se for uma pessoa que ela já tem uma vida pública, um vereador, um deputado que seja, no caso agora a gente está nas eleições municipais, né? Um vereador que faz a prestação de contas dele normal, tá ok. Né? Aquilo ali já é um dever, né? Já é uma obrigação do vereador fazer essa prestação de contas, e ali vai ter esse material impresso, tudo tendo o conteúdo que precisa ter. Né? Se você quer fazer um material impresso falando do que você já fez, né? Você como pré-candidato, você faz, você pode. Só toma muito cuidado com o conteúdo que você vai colocar ali, tá? Tenha um jurídico, pergunta, tá? Verifica todos esses detalhes, porque a multa na pré-campanha é alta, né? É R$ 5.000, uma multa de campanha antecipada, tá? Então tem que ter muito cuidado com o material impresso, principalmente na pré-campanha. A Malu perguntou aqui também agora sobre os adesivos de carro, né? Qual o padrão? Você está perguntando o padrão de tamanho, é o metro quadrado, né? Geralmente é o 80 por 40. Nas laterais, na verdade, os veículos eles têm a obrigatoriedade, né, de tamanho de meio metro quadrado em cada lado do carro. Né? E no vidro traseiro, toda a extensão do vidro traseiro é aquele micro perfurado. Tá? Então é meio metro quadrado para cada lado do carro, tá? E o micro perfurado atrás. Agora, não é um adesivo para cada lado. Eu vou colocar 3 adesivos de meio metro quadrado de cada lado. Também não pode. É o tal da justaposição. Né? É um adesivo só de meio metro quadrado. E lembrando, para aí também acrescentando a parte de comunicação, todo material que é exposição visual de longa distância, que é o quê? Material que as pessoas vão ver de longe, carro, né? Principalmente, abusem do tamanho do número, né? Parem de emperequetar o material com milhões de detalhes, e aquele material tem que ter a visibilidade do número. Faça um material criativo com contraste. O microperfurado é um adesivo que ele sob a luz ele pode até sumir, dependendo do tom de cor que você usar. Então, cuidados aí que volto a dizer, quem trabalha com comunicação e quem vai cuidar dessa parte, que é também visual, tem que ter muito cuidado, tá? Sim. Doutor Júlio, eu acho que o bate-pronto terminou, acho que não tem mais não, mas eu vou te convidar, vamos fazer um material depois, em collab, eu e você, só do que pode e o que não pode em período de campanha. Tá joia. O assunto é muito extenso.
A questão aqui é um en passant, né? Porque as regras da campanha, existem muitas regras, prestações de contas, inúmeras regras importantíssimas, mas que em uma hora, obviamente, a gente não consegue passar tudo, né? Mas vai existir um material aí do que pode, o que não pode, a gente vai elaborar o material direitinho, né? E vai estar colocando lá no Instagram, tá? Quem quiser me seguir lá, Litoral com Júlio Prudente, vai ter lá material do que pode e o que não pode. Vai ter, eu pretendo colocar os links também para as pessoas tirarem as certidões, tá? Na época do registro. Tá? Eu não vou colocar o link agora, porque pode ser que o tribunal mude, né, no decorrer do tempo, e aí acaba esse link se perdendo. Mas ano que vem, nas proximidades das eleições, eu já vou colocar o link lá para a pessoa clicar lá e já direcionar direto para o site do tribunal. E qualquer nova atualização, eu já falei com o doutor Júlio, a gente volta a fazer live, explica tudo de novo e vem conversando com o pessoal, deixando todo mundo bem municiado de informação. E agora, a gente está chegando, já passou da hora que a gente ia falar, quase 9h30, mas antes do doutor Júlio finalizar, eu vou falar aqui, vou trazer aqui a surpresa que eu disse lá no começo da live, né? Doutor Júlio, eu fiz um convite para ele, ele aceitou, e ele vai ser uma participação especial do curso do treinamento de pré-candidatura no dia 19 de agosto, que vai acontecer em Volta Redonda. Então, Dr. Júlio vai ser um dos speakers lá e vai estar com a gente no dia 19 falando aí sobre os cuidados legais durante a pré-campanha. Estarei lá, vai ser um prazer. Então, já fica aí, quem está na live já está sabendo em primeira mão. E aí, semana que vem eu vou estar divulgando aí a participação do Dr. Júlio. Bom, doutor Júlio, mais alguma coisa ficou faltando para a gente falar pro pessoal? Chegou pergunta aqui, alguém vem correndo fazer uma pergunta aqui, ó. Opa. Ah, foi Telmo. Telmo falou aqui, ó, fazer live direcionadas às obrigações dos partidos. A gente Importante. fez uma live ontem, eu fiz uma live ontem com o Daniel Rena, que a gente falou muito sobre partido. Mas no dia do treinamento, eu vou pedir para o doutor Júlio explicar um pouco sobre isso também. Joia, joia. É claro que é uma hora, o assunto é muito extenso, né? Uma campanha eleitoral, ela tem uma infinidade de detalhes, né? Que em uma hora é pouco, mas a gente vai ter outras oportunidades aí. Com certeza. Doutor Júlio, encerrando a live, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí o recado final para o pessoal. Pessoal, lembra de seguir o doutor Júlio no Instagram dele, hein? O recado é ter muito cuidado, né? Sempre com a campanha, né? É fazer uma campanha limpa, sendo orientado, né? Cuidando de toda a sua equipe, né? Enfim, circulando de profissionais que têm experiência, para que eles te orientem, para que você faça uma campanha tranquila e que saia dela aí sem problemas, né? Isso é o mais importante. Aí. Minha querida amiga Vanessa chegou no final da live, o Paulo também. Mas vai ficar salvo aí. Vocês são 10 e aí acompanhem depois. O Dr. Júlio deu uma aula aqui sobre aspectos legais. Dr. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. E no dia 19, a gente se encontra presencialmente lá no treinamento para pré-candidatos, viu? Valeu e boa noite. Tá joia, boa noite. Eu agradeço a participação, o convite de poder participar dessa live. Valeu, pessoal. Obrigado. Live salvo aqui no Instagram até domingo e lá no YouTube, Márcio Lemos Marketing Político. Valeu!